Pessoal, a gente vai falar aí sobre vencimentos do dia 6 da primeira semana da legislação administrativa, segunda parte, ok? A gente vai falar primeiro sobre o teto remuneratório, ok? Esses tetos remuneratórios, eles não têm caído em provas, então o examinador não tem exigido esse conhecimento, mas a gente vai falar aí por desencargo, perfeito? Porque ele sempre tem trazido o que está previsto na própria Constituição Federal lá, que são os cargos, o teto remuneratório de ministro do STF, tá? Mas olha o que ele diz aqui: a remuneração e o subsídio de ocupantes de cargos, funções, empregos da administração direta, autárquica e fundacional, membros de qualquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos da aposentadoria, pensões dos pensionistas ou qualquer outra espécie remuneratória, cumulativamente ou não, ou seja, se estiver cumulativamente, incluída vantagens pessoais de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Então, o que ele está me dizendo aqui: qualquer pessoa que tiver alguma relação com a administração pública, ela não pode receber mais do que o teto do STF. Aqui que acontece, ó, cumulativamente ou não. Vocês já viram falar que alguns ministros, por exemplo, lá o ministro Jobim, que ele era, nem sei se é assim que escreve, ele era lá ministro da Defesa, e ele foi ministro do STF antes. O que rola? Aqui tinha o que? O ministro da Defesa, ele ia receber como ministro, e aqui ele já recebia como ministro. Ele pode receber duas vezes? A regra diz que não, porque cumulativamente ou não, ou seja, ele estava trabalhando no 0800, ok? Então já teve casos aí que o pessoal estão aí revendo essa regra, porque para mim, a meu ver, é justo, porque o cara está trabalhando aqui, não vai receber nada por isso, então vai ficar em casa. Então às vezes uma pessoa que é qualificada, que poderia estar auxiliando aí no serviço público, e não tem nenhum incentivo para ele voltar aí para contribuir aí, porque ele já tem uma remuneração que, se ele somar com a outra, vai exceder o que recebe de um ministro do próprio STF, aí nesse caso ele não poderia estar recebendo. No caso do próprio Jobim, ele era inclusive ministro do STF, ele não poderia receber inclusive R$1 a mais aí pelo encargo que ele estava aí exercendo, ok? O que é interessante aqui também? Isso aqui é uma informação importante. O que é mais importante também? Aqui, ó, ele está falando sobre empregados públicos da onde? Administração direta, se tiver autárquica e fundacional, ou seja, aqui estão de fora, excluídos. Isso aqui até cai. Quem? O pessoal da Sociedade de Economia Mista e de empresas públicas. Exemplo, só para você ter como exemplo, empregado público aí na Correios. O dirigente dos Correios, ele recebe quanto? R$46 mil, certo? Quanto que um ministro da STF ganha? Não estou lembrado agora, acho que é 33, 34 mil reais. Não sei se aumentou isso, mas, ou seja, extrapola aí o teto do Supremo, ok? Porque não está previsto na Constituição Federal as empresas públicas nem as da Sociedade de Economia Mista, ok? Aqui ele vai falar ainda o que? Aqui, para o pessoal dos municípios, vai ter o subsídio do prefeito no âmbito aí do Poder Executivo, e para os estados, o governador, perfeito? E o subsídio de deputados estaduais e distritais no Poder Legislativo. Então, para o pessoal aí, servidor público estadual e municipal, vai ter regra aí de prefeito, vai ter regra de governador, vai ter regra de deputado estadual ou distrital. E vai ter regra ainda para quem? Para o pessoal do Poder Judiciário, principalmente o Judiciário, ou exclusivamente para o Poder Judiciário estadual, tendo em vista que não tem o Poder Judiciário municipal, ok? Então, e ainda fala que
o pessoal aqui dos desembargadores é limitado 90 inteiros e 25 centavos por cento do subsídio mensal em espécie do ministro do STF. O que ele está dizendo em tudo aqui? Então está dizendo todos, ninguém pode receber mais que o STF. Eu apaguei aqui a tela em branco que eu ia deixar porque nem cabe muitos comentários, porque não cai muito em prova. Então, regra, o STF é o teto para todos. Aqui embaixo deles vai ter o que? O pessoal, os desembargadores. O desembargadores ele pode receber no máximo 90 inteiros e 25 centésimos aí por cento de quem? Da remuneração do ministro do STF. Perfeito? Então essas são as regras. Beleza, meu povo? Vamos lá. Assim, segundo a Constituição Federal, esse teto é único, correspondente ao subsídio do STF. Já a Lei 8.112, nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos com remuneração em espécie a qualquer título do âmbito dos respectivos poderes, ministro de Estado, ministro do Congresso Nacional e ministros do STF. Então essa regra aqui ela não é muito aplicada porque a Constituição é quem está valendo mais aí, ok? Mas tem essa regrinha aí na 8.112 dizendo aos servidores, nenhum servidor vai poder exceder remuneração de ministro, se for do Poder Executivo, não vai poder ultrapassar, se for do Legislativo, os membros do Congresso Nacional, e no Poder Judiciário os membros do STF, ok? Então essa regra não costuma cair muito. Mas se falar segundo a Lei 8.112, essa aí é a regra. Excluídas desse cálculo do teto, quem? Gratificação natalina. Por quê? É o 13º. Então, se o ministro, vamos colocar aqui, se ele ganha 33, exemplo, e você ganha 20, você vai ganhar o 13º, vai ficar com 40. 40 é o quê? Maior do que 33, mas aqui está excluído nesse cômputo, então eu não posso fazer isso aqui, ok? Adicional pelo exercício da atividade insalubre, perigosa ou penosa. Então esse adicional aqui vai ter uma porcentagem a mais aí no teu salário, um plus a mais, também ele é excluído. E também é excluído prestação de serviço extraordinário, então as horas extras aí, então exclui desse cômputo aí. Adicional noturno e também de férias são excluídos deste teto. Aqui o STJ, assim como o entendimento firmado do STF, tem decidido que a partir da promulgação da lei, da emenda constitucional 41, vai falar o que? Sobre direito adquirido ou ato jurídico perfeito extensível à coisa julgada, que se sobrepõe ao teto remuneratório dos servidores públicos. Então não há o que se falar. Então, com a emenda constitucional tinha servidor que ganhava mais do que ministro, então não tem direito adquirido. Então o cara acabou perdendo essa regalia, ok? Que mais? Vantagem de caráter pessoal, que era aquelas VPNs ou de qualquer outra natureza, passam a integrar o cálculo do referido limite. Então o cara recebia a vantagem pessoal, então lá tinha remuneração, vantagem, vencimento mais vantagem, aqui dentro tendo as vantagens pessoal, é computado para o cálculo desse limite, ok? O princípio da irredutibilidade de vencimentos não é violado quando a remuneração é reduzida para que seja observado o teto, ressalvado somente que são irredutíveis vencimentos e proventos constitucionais e ilegais. O que ele está me dizendo aqui? Está me dizendo que, por exemplo, a galera aí que quer passar aí para a Câmara dos Deputados, certo? Então tem um curso aí que a gente vai fazer, que é o técnico de material e patrimônio. Nele tem uma matéria aí que é o carro-chefe, que eu dou essa matéria lá na ENAP para servidores. Então tem muitos servidores que vão para esse curso para se aperfeiçoar para essa prova aí de analista na área de material patrimônio. Remuneração é de 25 a 32 mil reais.
O que que rola? Se você pegar uma pessoa que está neste patamar aqui e ela ganha lá e ainda tem o que? Ela tem um cargo comissionado, que eu tenho um amigo meu que tem um cargo comissionado ali, ele ganha um tal de abate teto, certo? O que significa isso? Vamos supor que o STF ele ganha lá 33 mil reais, certo? Para arredondar título de exemplo só, ok? Abate teto aqui, ele ganha aqui um cargo comissionado mais 6 mil reais. Esse 6 mil com 32 deu quanto? 38. Então ele vai ter um abate teto de quanto? De 5 mil reais, certo? Para ficar, ninguém pode receber a mais. Então pode receber igual? Pode. Não tem aí impedimento, perfeito? Porque olha aqui, ó, volta aqui, não poderão exceder, perfeito? Então pode ser igual. Então ele receberia aí um abate teto aí de 5 mil reais. Então não há o que se fala no princípio da irredutibilidade do vencimento previsto aí na própria Constituição Federal quando for se tratar aí desse abate teto, ok? Palavras aí do STF, confirmamento aí do entendimento pelo STJ pelo STF. Continuando, descontos aí na remuneração. Então são válidas quais regras? Primeira regra, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Entretanto, mediante autorização do servidor, poderá haver o que? Consignação em folha de pagamento a favor de terceiros. Então, um exemplo disso aí é crédito consignado em folha, o famoso empréstimo. Pode ser feito? Pode, mas tem o consentimento do servidor, porque senão não poderia, porque nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento sem autorização do servidor. Essa é o que? A regra. Pô, legal? Então a regra é que não aconteça isso. Reposições e indenizações ao erário. Está devendo pro Estado, ferrou, é imprescritível, ok? Então, atualizado até 30 de junho de 94, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista, para o pagamento nos próximos 30 dias, podendo ser parceladas. Aí, então, devo pro Estado, posso parcelar aí a pedido do interessado. Essa parcela ela não será inferior a quanto? A 10% da remuneração, provento ou pensão do servidor. Exemplo, se você ganha 10 mil reais, 10% é quanto? Uma parcelinha mísera de quanto? R$1.000. Abaixo disso, posso? Não, ó, não poderá ser inferior aos R$1.000 no nosso exemplo aqui. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao pagamento processado em folha, a reposição será imediatamente em uma única parcela. Então aqui está dizendo o quê? Está dizendo quando ocorreu o quê? Quando ocorreu um pagamento indevido para você lá, caiu na tua conta, ocorreu no mês anterior ao processamento da folha. Então a folha é processada até dia 10, vamos supor aqui, 10 de janeiro, perfeito? Até 10 de janeiro fecha a folha referente ao mês anterior, ao mês do próprio janeiro, próprio janeiro. Aí você vai receber dia 1º de fevereiro, referente ao que já foi previsto até dia 10 de janeiro que fecha a folha, ok? Aí ele vai dizer assim, quando ocorrer um pagamento indevido, ocorrer no mês anterior, ou seja, aqui mês anterior que eu estou recebendo, ocorreu aqui mês de dezembro, ao processamento da folha, que a folha ocorreu o processamento em janeiro, a reposição será imediatamente em uma única parcela. Então, fechou dezembro, agora eu vou ter que fazer o que? O pagamento imediato aqui, ok? Então é isso que diz a regrinha aí. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento de decisão liminar,
a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida serão atualizadas até a data da reposição. Então, deveu, vai atualizar aí o valor. São regrinhas aí chatas aí que às vezes caem em concurso, difícil cair, ok? Mas vamos lá. O servidor em débito com o erário ferrou a vida dele, vai dever, não vai se extinguir nunca isso se ele não pagar. For demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, o prazo será o que? De 60 dias para quitar o débito. As provas adoram e o examinador coloca imediatamente. Eles colocam, adoram essa palavrinha aqui para colocar. Não. Perdeu o vínculo com a administração, no caso de demissão, exoneração ou caso de aposentadoria e disponibilidade cassada, ele vai ter 60 dias para quitar o seu débito. Não quitou, vai para o CEPROC aí do governo, que é a famosa dívida ativa, ok? Vai ser inscrito em dívida ativa e vai ficar complicada a vida sua aí, ok? O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de que prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Então não ocorrerá aí, é uma previsão constitucional que você não vai ter aí teus vencimentos aí bloqueados, certo? A não ser para os casos aí de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Beleza, meu povo? O que nós tínhamos para falar é isso. Um grande abraço e até a próxima.